Bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Deixa eu ligar aqui, senão ninguém me escuta. Pronto. Bom, estamos aí em mais uma live literária nessa maratona de dezembro. Para quem está acompanhando, ontem, dia 7/12, a maratona começou com muitos autores e muitas autoras bombando. A gente vai até o dia 16 de dezembro com as lives. Eu vou trazer aqui para vocês muitos autores e muitas autoras, livros de todos os gêneros, de todos os tipos, para todos os gostos, tá? Então, acompanhe aí. Vocês vão poder assistir as lives aqui pelo Instagram, canal do YouTube, Spotify. Então é só correr lá, do Livro Não Me Livro, que é o nome do podcast literário que distribui aí as lives no canal, né? Então corre lá, já se inscreve, acompanha as lives, os episódios. Natal tá chegando, deem livros de autores nacionais nesse Natal. A gente agradece, tá? Muito bem! Hoje a gente vai conversar com o autor Reinaldo Coelho. Ele deve estar entrando aí daqui a pouquinho. A gente conversou anteriormente, umas 5 horas. Foi 5 horas? Foi. Com o autor Léo Marcorim, foi incrível. A live tá aqui no feed do Instagram, MoniqueMM18. A gente bateu um papo sobre produção de livro, sorteio, e foi uma delícia. E agora a gente vai conversar com outro autor. E mais tarde, por volta das 8 horas, a gente vai conversar com a Cristiane Nunes, ela que já esteve aqui no projeto, batendo papo com a gente, falando sobre outros livros, volta pra gente poder conversar sobre o maravilhoso trabalho literário dela, tá bom? Cadê o nosso autor que não entrou ainda? Deixa eu ver, cadê ele? Não sei se é a primeira live, se ele tá perdido. Vamos ver. Júlio, querido. Júlio é outro autor que estará na maratona do mês de dezembro. Amanhã ele estará por aqui. Cadê o nosso autor? Peraí, deixa eu mandar mensagem. Ele deve estar perdido em algum lugar, gente. Calma aí. Não sei se é a primeira live dele. Lembrando que vai rolar sorteio nessa live, tá? E na live que vai ter hoje às 8 horas também. Então, deixa eu ver se ele entrou aqui. Não. Nosso autor tá perdido. Cadê ele? Ah, entrou aqui. Agora sim. É verdade, Júlio. Opa! Reinaldo, querido, você está me vendo? Sim, perfeitamente. Ah, que maravilha! Você estava perdido pela internet? Eu achei que eu ia receber algo semelhante a uma chamada, né? Uma ligação. Ah, é a tua primeira live? É. Ah, é normal, querido. Seja muito bem-vindo ao projeto de lives do mês de dezembro. Muitíssimo obrigada. É um prazer conhecer você, tá? Prazer é meu. Fiquei muito honrado com o convite, essa oportunidade da gente poder trocar um papo, né, sobre literatura. Isso é fantástico. A gente está sempre querendo fomentar a leitura, né? Então, quanto mais se falar sobre isso, mais vai se propagar. Muito
Muito bem, essa ponte que o escritor ou a escritora se propõe a fazer com os leitores, com os seguidores, é muito importante. A gente usar essa ferramenta, que é o Instagram, que é a internet, que são as redes sociais, para divulgar a nossa obra é muito importante. Dar visibilidade ao nosso trabalho é o que faz toda a diferença para que os leitores conheçam aquilo que a gente escreve, que a gente produz. Então, eu sou mais do que agradecida em ter você no meu projeto de final de ano, tá bom, querido? Valeu. Me diz uma coisa. Primeira live literária, é primeiro livro também ou não? Esse é o primeiro livro. Em 2019 eu decidi investir, né, na escrita e até entre 2019 e 2022 lancei esse livro, mas eu produzi 3 ao mesmo tempo. Então, tu escreveu 3 livros ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Chocada, gente. Bom, só para o pessoal que está entrando, gente, que livro é esse? Que livro é esse? Você está com ele aí em mãos ou não? Mostra essa capa. Gente, vamos falar sobre muita coisa desse livro. Primeiro, porque eu já comecei a ler o livro do autor. Segundo, essa capa maravilhosa e o nome. Ô, Reinaldo, o que nunca te disseram sobre a maturidade? A paz de espírito que não tem preço. Esse é o nome do livro, tema da nossa live. Da onde surgiu esse título? Experiências da vida. Muitas. Amadurecer é difícil, né? É difícil. E, assim, a gente que trabalha com equipe, que lida, né, com decisões diariamente, lidera pessoas, direciona carreiras, tudo isso nos coloca em situações que nos faz entender que se fôssemos um pouco mais maduros, nada disso precisava ter acontecido ou que poderia ter sido evitado. E você vê na pessoa que ela é amadurecida uma paz de espírito que não tem preço, que ela não dá por nada, que ela não troca por nada. Então, é isso que eu tento repassar para as pessoas, mas deixando claro que eu não estou aqui para ensinar isso, porque a maturidade é um processo, ela é conquistada através de um processo. Você sabe que você tocou num ponto bom aí, né? Se a gente já começasse a vida de modo maduro, não passaríamos por tantas coisas. Mas é aí que está a graça. Porque são essas coisas que nos amadurecem. Pelo menos eu vejo dessa maneira. Todos os desafios, todos os atritos, todas as divergências, elas são usadas para o nosso crescimento pessoal, emocional, intelectual. E aí vem o amadurecimento. E o outro ponto que você jogou muito, muito interessante foi que será que a pessoa que é madura o suficiente, entre aspas, porque eu acho que o amadurecimento, ele tem picos. Hoje eu sou mais madura do que quando eu tinha 20. Mas quando eu tiver com 50, o meu grau de amadurecimento vai ser muito maior do que agora, que eu estou com 37. Você acha que a paz de espírito ela está ligada diretamente com esse amadurecimento? Eu entendo dessa forma, que está diretamente conectado, só que esse amadurecimento, a gente precisa desvencilhar ele da nossa idade. Porque, igual você falou, são as nossas experiências que nos levam a amadurecer, né? São os processos. Então, algo que eu uso muito para explicar é que o nosso físico, o nosso corpo, ele é igual uma fruta. Está verde, madura, está de vez, madura, depois ela está passada e aí apodreceu. O nosso corpo segue exatamente essa linha. A mente não. Então, nós precisamos investir na mente. E isso que eu falo de investir não é ir lá estudar uma faculdade, não é isso.
é o processo da faculdade, é as experiências durante esse período, né? Porque estudar é fácil, mas estudar, trabalhar, ter um filho, cuidar, né? Todas as coisas que acontecem enquanto você estuda geram experiências que vão te ajudar a amadurecer se você investir em você, né? Porque nós precisamos aprender com os erros. É um dos mitos que a gente ouve, né? Até muitos pais ensinam que você tem que acertar sempre, que você tem que ser perfeito. E não é assim. É como se eles estivessem endemonizando o fracasso, as falhas. Só que as falhas são os nossos melhores professores. Se nós investirmos em nós, através das nossas falhas, podemos aprender e aí a gente pode crescer. Então, essa é uma das chaves. Sensacional. Eu acho que concordo quando você disse que a idade ela não quer dizer amadurecimento, porque a gente conhece pessoas que têm 50 anos e não são maduras. E pessoas com 18, 16 que têm uma mentalidade muito maior. Exatamente. Então, eu acho realmente que os processos de fracasso, de conflitos, experiências, isso tudo não está relacionado à idade. Se a gente parar para pensar, quantas pessoas que têm 20 anos não passaram por processos dolorosos que fortaleceram e amadureceram, que uma pessoa de 40, por exemplo, nunca vivenciou. Então, são graus de amadurecimento diferentes. Isso é muito interessante, né? Esse processo da humanidade, do ser humano, a gente está em constante aprendizado. Eu adoro isso. Agora, esse seu livro, O que Nunca Te Disseram sobre a Maturidade, A Paz de Espírito que Não Tem Preço, ele foi publicado em que ano? Foi agora, 2022? O lançamento foi em setembro, né, desse ano. É uma publicação independente. Eu fui aprendendo todo o processo, né? Quando eu resolvi investir na escrita, eu busquei conhecer todo o processo e ainda estou no processo, né? Processo de divulgação, estou no processo de vendas, né? Estou no processo de alavancar a divulgação desse projeto. E, inclusive, os demais que já estão prontos, né? A gente atrasou para poder trabalhar mais o lançamento desse e dar um tempo, né? Para poder lançar os demais. E aí, eu desenvolvi a capa. Pois é. Reinaldo, essa capa tá sensacional. Como é que foi a produção, já que essa publicação é de modo independente? Como é que surgiu essa ideia desse cérebro conectado a várias coisas ali? Como é que foi isso? Eu busquei a raiz da situação, né? Porque eu quero mostrar para as pessoas que o desenvolvimento verdadeiro, o amadurecimento verdadeiro está na nossa mente. E o cérebro é o lar da nossa mente, né? Para quem entende a parte espiritual e tudo mais, vai entender que todo o nosso desígnio, todas as nossas decisões são ali, tomadas na nossa mente e ela está habitando o cérebro. Então, as nossas memórias são armazenadas ali. Aquele ali é a nossa CPU, é a central de processamento, né? É o nosso processador. Então, o que precisa realmente ser desenvolvido, precisa de uma injeção na veia, é o nosso cérebro. Ele que precisa desenvolver. É muito louco isso, né? Porque as pessoas acham que o investimento intelectual, né? Aquele investimento que é só o emocional. E não é. Quantas pessoas são extremamente intensas emocionalmente, mas não conseguem se expressar intelectualmente, porque não investem. O investimento, gente, quando a gente fala aqui, foi como o autor citou agora, não é você fazer uma faculdade, é você viajar, é você ler, é você viver experiências, é fazer memória, é um CPU aqui dentro. Você vai colocando os HDs, vai
enchendo a memória dele, e é isso. Você sabe que esse lance do cérebro, né, o Alzheimer, dizem, tem um estudo que o Alzheimer ele está relacionado primeiro com alimentação ruim. Isso parece que já foi comprovado, né? O nosso cérebro e o nosso intestino estão ligados. Então, um adoece o outro se eles não estiverem equilibrados. O intestino é o cérebro do nosso corpo físico, né? Aqui, essa parte dos órgãos. E o cérebro está conectado a ele. O cérebro é uma forma também de intestino, que disseram. E o Alzheimer está ligado a funções cerebrais que não foram estimuladas ao longo da vida. É como se ele tivesse dado um apagão, um blackout, e você não conseguisse novamente ligar ele. Tu acha que a falta de investimento no cérebro, como estudos, leituras, memórias, você acha que isso é realmente muito prejudicial a ponto de uma pessoa chegar numa determinada idade ou uma fase da vida e não agregar aqueles que os rodeiam ou não? Não necessariamente. Acho que a principal questão da humanidade é saber qual é o propósito dela na vida. Então, se nós soubermos para onde estamos indo, aí nós vamos tomar caminhos corretos de acordo com aquele caminho, com aquele destino. Como a gente, na maioria das vezes, não sabe o que faz, para onde está indo, então, é como diz lá esqueci o nome do livro, na hora que eu lembrar eu cito. Mas ele diz assim, para quem não sabe aonde está indo, qualquer caminho... lugar certo. Então, qualquer comida serve, qualquer faculdade serve, qualquer companheiro serve, qualquer trabalho serve. Por quê? Porque você não está sabendo para onde você vai. Se soubesse, a gente se alimentaria pensando no nosso corpo, porque sabemos que precisamos do nosso corpo para chegar mais adiante. A gente estudaria coisas, né, coerentes com o nosso propósito, leria coisas de acordo com o nosso propósito. Então, é uma questão de direcionamento ali desde o início. A principal chave da humanidade, da vida, é isso, é saber para onde você está indo. E cada um tem o seu, não adianta a gente querer copiar do outro. Não tem como. É personalizado. Exatamente. Cada ser humano é único. E encontrar essa missão, por mais difícil que seja, a gente tem que persistir. Porque ficar vagando na vida sem saber para onde ir, qual caminho seguir, é muito ruim. Eu conheço pessoas que são assim e, cara, é muito ruim. Agora, você fala... ajudá-las, né? Mas até para ajudar é difícil. É difícil. Até para ajudar é difícil. E aí entra essa comunicação, esse conflito, essas divergências. Porque a pessoa que está perdida, ela além de não aceitar ajuda, porque ela acha que ela não precisa de ajuda, ela não tem essa consciência de que ela está perdida. Exatamente. Porque ela não sabe para onde ela vai. Então ela não acha que está perdida. Exato. Exatamente isso. A gente está vendo bater na parede, e fala, não é aí o caminho, é ali. Não preciso de ajuda, eu sei aonde eu tô. E não sabe, né, gente? Não sabe. O Dri está falando aqui, jamais desistir no primeiro fracasso. O fracasso, ele faz parte do amadurecimento, né? A gente aprende muito com as derrotas, né, o Reinaldo? Um dos exemplos que eu cito no livro é o Michael Jordan. Ele, em determinado momento, ele para e fala, gente, eu errei mais de 9.000 pontos. Mais de 9.000. 26 finais de jogos que eu tinha achando a bola do jogo. Eu errei. Perdi 6 campeonatos. Mas é por causa dessas derrotas que hoje eu sou o que eu sou. Recentemente eu
ouvi o Ronaldo Fenômeno falando sobre as lesões. O pessoal, mas você teve muitas lesões, será que você estaria destacando tipo o Messi, mais bolas de ouro do que o Messi, do Cristiano Ronaldo? Olha, eu não sei te falar, eu sei que aquelas lesões me transformaram em quem eu sou hoje. A superação, assim, todo mundo olha para ele e sabe quem ele é por causa da vitória que ele teve em superar. Médicos falaram para ele que ele só ia andar. Imagina, agora ele voltou a jogar, foi campeão do mundo e ainda foi o melhor jogador do mundo. Então, é essas batalhas que nos mostram nossa verdadeira capacidade. Eu tinha comentado das emoções, as pessoas que não têm propósito são guiadas pelas emoções. Eu vi um estudo muito interessante que fala o seguinte: a emoção ela é gerada primeiro quando a gente vê alguma coisa. Primeira reação que nós temos é a emoção. Essa emoção gera um sentimento e o sentimento impulsiona as nossas ações. Então, quando nós vemos uma pessoa que é madura, a primeira coisa que a gente pode olhar e ver que ela é madura é quando ela domina essa área. Ela não toma nenhuma atitude por impulso. No calor do momento. No calor do momento. Ela tem controle daquilo ali. Ela viu, né? Você olha para ela e fala, mas será que ela não viu? Viu. Só que ela não é igual a gente. Ela está no controle da situação. E aquilo... Você sabe que eu vi um vídeo semana passada. É interessante você falar isso. O cara estava dentro do carro e era uma briga de trânsito. E não foi aqui no Brasil, foi lá fora. Ele estava dentro do carro, com a mão no volante, olhando para frente. O cara do carro da frente estava no vidro lateral, batendo, xingando, chamando ele pra porrada. Vem aqui, que eu vou matar você, porque você bateu no meu carro. E nanana. Ele aqui estava, aqui ele ficou. Ele não olhou pro lado, ele não aceitou as provocações, ele não saiu do carro para debater verbalmente ou fisicamente com aquela pessoa. E aquilo estava irritando muito mais aquela pessoa que estava chamando ele para o embate. E Exatamente. aí a gente conseguiu ver a diferença do controle emocional. Exatamente isso que você falou. Dentro do carro a gente tinha um homem controlado emocionalmente, porque no calor do momento, o que você faz? Tá batendo no meu carro, tá me chamando para briga, tá me ofendendo, eu vou descer e vou jogar ele do outro lado. O cara não olhou para o lado. E o que estava do lado de fora, batendo no vidro, chamando... Cara, foi uma coisa assim, enlouquecedora. Essa diferença de controle emocional. Precisa de muita prática, né? Essa situação exemplifica a paz de espírito que não tem preço. Porque tudo estava acontecendo e esse cara não abriu mão da paz de espírito que ele possui. Eu falo uma coisa que é o seguinte: ninguém te ofende. É nós que nos ofendemos com a palavra, porque está de fora. Né? A palavra veio de fora, então veio de uma pessoa que não veio de dentro. Então, eu que deixei entrar. Então, quando somos, né, donos de si, aquilo bate, aquilo volta. Pode ser o pior xingamento, pode ser a coisa mais... o defeito está nele. É ele que está produzindo isso. Então, quando nós temos o controle, aquilo bate e volta. Bate, cai no chão, mas você não é afetado. Cara, esse negócio da ofensa, quando uma pessoa xinga a outra de filho da puta, e você fala assim, a primeira coisa que você pensa, minha mãe não é puta. Quem é o filho da puta? Que você já vai direto. A pessoa que é controlada fala assim, bom, minha mãe não é puta. Ela mentalmente, né? Minha mãe não é puta e eu não me sinto filho de uma puta. Então a ofensa, eu bloqueio esse tipo de ofensa para não me atingir, porque não me atinge. Porque a ofensa que ele está falando, o xingamento que ele está me dando, ele partiu dele. É exatamente isso que você está falando. Vem do outro. Vem do outro. Tem um versículo na Bíblia que fala que a boca fala do que o coração está cheio. É isso. A gente só dá o que a gente tem. Só.
Não tem como a gente, né, cada árvore tem seu fruto. Então é simples. Aí quando você tem essa consciência de quem nós somos, aí pronto. É. Aí pronto. Você não sabe quando você vai chegar no seu destino, mas você sabe para onde está indo, você está fazendo o seu melhor, você está no caminho certo. A hora que for, é essa. Né? As pessoas se comparam muito também, isso é um problema. Porque como a gente falou mais cedo, cada um é único. E cada um tem uma perspectiva da situação. Ele já ouviu aquele ditado, né? Ah, o copo está meio cheio ou meio vazio, depende de quem está olhando. É isso. Sim. A vida é assim. Nós temos os nossos pontos de vista, as nossas perspectivas, e elas influenciam nas nossas decisões. Ai, isso é assunto para 25 lives, né? Porque falar de amadurecimento humano é muito bom, gente. Bom, eu vou ler um trechinho aqui da sinopse do seu livro para inteirar o pessoal ainda mais do seu conteúdo. Vou pedir para você mostrar novamente a capa para quem está assistindo, para quem vai assistir. Gente, vou ler aqui para vocês um trechinho da sinopse do livro do nosso autor, Reinaldo Coelho, tá? A maturidade não é algo que buscamos na prateleira de algum lugar e também não está à venda por um preço específico. É até difícil determinar um valor para ela. E, na realidade, o encontro com a mesma ocorre mediante processos e resulta na capacidade de gerenciar pensamentos e comportamentos de forma que nos capacita a lidar com toda e qualquer situação da melhor forma possível. A idade não é um fator condicional para sermos maduros. E se não fizer nada a respeito, pode acabar só com a idade mesmo. Neste livro, o autor deixa claro: maturidade não se ensina, se conquista. Em outras palavras, este é o livro que vai expandir a sua mente. Essa sinopse ficou muito legal, eu gostei bastante. Chamou a atenção, gostei. Ficou bem construída, gostei bastante. Agora, você falou que estava produzindo outros livros enquanto fazia esse também, né? Os outros livros abordam temas semelhantes ou não? Sim. Um dos livros, que é o maior, esse livro tem 104 páginas, né? O objetivo era falar com clareza sobre algo que as pessoas não falam, porque você ouve a pessoa falar assim, não, fulano é imaturo, não é? Ninguém fala, fulano é maduro. Quando você vê assim, já é um idoso. Então as pessoas falam muito do imaturo. Então, a minha intenção é falar sobre algo que ninguém está falando, que poucas pessoas falam, de uma forma fácil, extremamente entendível, uma linguagem muito tranquila, sem palavras difíceis e em pouco espaço. Então, 100 páginas, não é possível que a pessoa não consiga, né, desfrutar disso, porque a gente vê que as pessoas leem muito, gostam de ficção, né, de vários tipos de histórias, mas o não ficção é poucos. É um nicho menor, um nicho mais restrito. Então, eu procurei fazer aquilo da forma mais agradável. Escolhi folhas amarelas, eu escolhi uma fonte um pouco maior, para não, né? Tem gente que pega o livro e fala assim, nossa, que fontezinha, né? Então, eu tive esse cuidado. Eu fiz sessões de pausa, onde a pessoa tem uma frase de destaque, que ela pode ler, parar, refletir, né? É uma leitura agradável. Então, o objetivo era esse. E o segundo livro, eu fiz ele, dei um nome, e passou um tempo, eu não tinha nenhuma intenção de lançar o livro independente. Eu buscava uma editora. Busquei por muito tempo uma editora. E aí eu vi que as editoras não estavam interessadas. Então eu reformulei. Eu mudei a capa, eu mudei o nome. E eu deixei ele mais encorpado. Eu me aprofundei mais em pesquisa e melhorei bastante. E ele ficou com o nome de
Dane-se o mundo, que eu não me chamo Raimundo. Era esse o nome? Esse é o nome. Dane-se o mundo, que eu não me chamo Raimundo. E Gostei. ele é muito interessante. Eu sou suspeito para falar, é claro, mas qual é o objetivo dele? Ajudar, principalmente, as pessoas que estão sem essa direção. Eu não sei que faculdade eu vou fazer, eu não sei que trabalho que eu vou procurar, eu não sei se eu vou morar aqui, se eu vou, sabe? A pessoa que não tem uma direção, a pessoa que é oprimida pelos parentes ou pelas pessoas ao seu derredor, porque hoje nós temos o preconceito em todas as áreas, né? Ó, você tem que trabalhar fichado, olha, você tem que estudar em tal lugar, você tem... Gente, esse livro é para mostrar que a pessoa é dona da sua própria vida. Para ela pegar aquilo que é dela e seguir o caminho dela. Não estou dizendo, vai respeitar pai e mãe, não, mas você é o dono da sua vida. É o dono da sua vida. Você sabe que você levantando essa questão, a gente está vendo que os jovens, né, de 18, 20 anos, eles são pressionados constantemente a sair do ensino médio e já ingressar numa faculdade. Terminar a faculdade, passar num concurso ou arrumar um emprego. Arrumar um emprego, já arrumar uma mulher para casar, um marido para casar. Gente, o mundo ele é totalmente diferente hoje do que ele foi há 20 anos atrás. A geração das minhas irmãs tinha essa cabeça. As minhas irmãs saíram do ensino médio, entraram na faculdade, casaram, foram viver a vida. Porque aquela geração fazia isso. Na geração da minha avó, casava-se com 16 anos para fazer 5 filhos e não sei o que lá. A geração atual, a pressão que eles causam para manter essa linha de, olha, vai sair do ensino médio, vai fazer uma faculdade, vai arrumar um emprego, depois vai... As pessoas saem sem saber o que fazer, sendo pressionadas a seguir uma carreira que elas não conhecem, que elas têm afinidade, por exemplo, educação física. Todo mundo quer fazer educação física porque malha. Você chega ali na faculdade, pô, eu gosto muito de malhar, mas na prática ali não é isso que eu queria. E você foi pressionado a resolver a sua vida em um ano, que foi o período de sair do ensino médio para ingressar numa faculdade. Você não tem experiência para decidir o que você quer ser da sua vida. Exatamente. E aí a gente vê jovens largando faculdade no terceiro período. A gente vê pessoas que não param em empregos, porque esse não gosta, porque esse não identifica, porque aquilo não tem nada a ver. Porque eles são jogados para a vida sem nenhum tipo de discernimento, de orientação. E aí a gente vê 20, 25 ou 26 anos morando com os pais, não têm emprego, não estão estudando, porque estão perdidos. E aí se acham velhos demais para conseguir alguma coisa. Entram no labirinto da depressão. Quando vê, não tem suporte nenhum, porque tá todo mundo jogando na cara, porque não foi ninguém, porque não quis estudar. O que eu mais vejo é isso, gente. O que eu mais vejo é a gente perdida, sem orientação na vida, por causa da pressão. E aí, eu queria saber de você, Reinaldo, se essa pressão, não só da família, mas da sociedade como um todo, acaba atrapalhando esse amadurecimento, ou você acha que isso não tem uma ligação direta? Total, tem total ligação. O meio ambiente onde a gente está, ele é de extrema influência sobre nós. Então, é assim, nascemos numa família pobre, você automaticamente vai trabalhar cedo. Desde cedo você já começa a trabalhar. Nasceu numa família rica, desde cedo você vai estudar até morrer, porque você tem que honrar o legado da família. E aí você casa. Cadê os filhos? E aí, quando que vai casar? Vai namorar. A sociedade te pressiona o tempo todo. E quem não sabe
para onde vai, acaba indo, Maria vai com as outras, né? Acaba sendo empurrado. E aí você vê infelicidade. As pessoas, assim, elas chegam a um momento que elas não viveram. Elas não viveram. Elas foram empurrando, 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 e faz isso e não quer, e faz aquilo e não quer. Então, assim, essa história do livro é assim, ó, dane-se. É um grito, dane-se. Eu vou fazer o que eu quiser, eu sou dono da minha vida. Porque, assim, a vida, ela é direcionada através de escolhas. Então, assim, temos uma perspectiva, aparecem as oportunidades e a gente faz as escolhas. No final das contas, quem que decidiu tudo fomos nós. Só que a gente foi influenciado. Então, esse meio ambiente tem uma pressão muito grande, muito forte sobre aqueles que estão vivendo nela. E se ele não souber lidar com isso, eles vão sendo levados da direita para a esquerda, para lá, para cá, e no final eles estão infelizes. Aí entra esse caso que você comentou, depressão, ansiedade, suicídio, tudo conectado. Tudo conectado. Eu tava. Antes da gente entrar aqui na live, eu tava no Instagram e tem uma pessoa que eu sigo e ele acabou de postar uma foto onde a namorada dele, de 26 anos, acabou de passar no concurso de juíza do Tribunal de São Paulo. Ela tem 26 anos, gente. 26 anos. 26 anos, a garota passou em todos os concursos e foi... É oficial. Ela é a nova juíza, vai tomar posse ano que vem. Ela tem 26 anos. Ela fez esse ano 26. Qual foi o trajeto dessa pessoa? Essa pessoa é bem sucedida porque aos 26 anos ela passou no concurso para ser juíza. O namorado, ele é advogado formado em Harvard. Ele veio para o Brasil por causa dela e tal, que ela passou no concurso, e vai ficar até ano que vem, depois ele volta, vai para os Estados Unidos. E aí eu pergunto, essas duas pessoas, ele é fora do comum, ele tem um QI altíssimo, ele é... Só que assim, parece que atrai, né? Ele arrumou uma namorada que era estudante de direito, que focou na carreira... Uma pessoa de 20 anos não tem uma carreira, gente. Uma pessoa de 20 anos, ela precisa vivenciar coisas. Ah, Monique, agora ela passou para juíza, vai ganhar muito dinheiro e vai viver a vida dela. Será? Será que o trabalho agora, depois da posse, não vai sobrecarregar ela a ponto dela estafar mentalmente? Porque ser juíza é só um passo, né? Imagina o trabalho de um juiz, de uma juíza, ao quantos assuntos não consomem uma pessoa. Ela tem 26 anos. O que essa menina sabe da vida? Qual a experiência? O amadurecimento? Ela conhece leis, mas ela conhece a vida e ela passou no concurso. Então, o quão louco isso é? Qual é o grau desse amadurecimento que talvez ela só vai conseguir adquirir daqui a 10 anos, por exemplo? Que essa menina não viveu nada. Que trajeto essa menina veio trazendo para os 26 anos passar no concurso de juíza? Que pressão foi essa? Eu penso o seguinte, que vida foi essa até ela chegar ali? Então, eu vejo o seguinte, as pessoas olham o resultado, o objetivo, olham lá na frente e falam, não, eu vou ser médico. Por quê? Porque eu quero o dinheiro que o médico ganha. Mas nunca viu um corpo aberto, nunca viu sangue. A primeira vez que vê um sangue desmaia. Então, eu quero... E assim vai. Então, as pessoas que são... para mim, é um caso de obstinação. Ela é obstinada, pegou aquilo ali e vai até o fim. Felicidade não é o objetivo. Então, não se sabe se vai ter. É complicado de a gente falar, não, ela vai ser infeliz o resto da vida. É difícil da gente bater o martelo. Mas é o seguinte, o que essa pessoa viveu? Eu duvido que ela tenha tido experiências de alegria, de desfrute. É possível? Mas é muito difícil. É um sacrifício
vício muito grande. Então a pessoa precisa realmente saber o que é que ela quer, para onde ela está indo. Aquele tem que ser o sonho, o desejo da vida dela, porque senão, a hora que ela chegar lá depois da vitória, faz como os japoneses. Eles já têm tudo, não tem para onde ir, para o que conquistar, vou me matar, eu já tenho tudo. Então, o índice de suicídio no Japão é grande, não é por fracassos ou por tristezas ou desastres, é porque eu não tenho mais o que conquistar. Então, a pessoa obstinada vai chegar a um ponto e fala assim, e agora? O que eu faço na minha vida? Então, a vida tem fases. Na fase de criança, a gente precisa desfrutar das coisas de criança, porque é construção. Na fase adolescente, eu preciso desfrutar das experiências que aquela época ali da minha vida vai me trazer. E assim por diante. Então, se a gente foca no objetivo e vai cegamente até aquele objetivo, posso conquistar. Mas o que eu sacrifiquei? Será que vai me fazer falta? É complicado, né? Aí a gente já entra num outro grau de reflexão que vai além do entendimento. Enfim, agora, Reinaldo, me diz uma coisa. O teu livro tem, deixa eu ver aqui, 80 páginas digital, né? Você falou que ele tem 100 no físico. Você pode ler um trechinho do seu livro pra gente? Um parágrafo ou dois, só pra gente conhecer um pouquinho mais seu conteúdo? Claro. Eu vou abrir aqui no capítulo 6 e eu vou ler os 2 primeiros parágrafos aqui. Gerindo expectativas. Se liga, tudo na vida é movido por propósitos. Se não são os seus objetivos que o movem, são os de outra pessoa. Ou seja, se você não luta pelos seus sonhos, alguém está lhe pagando para lutar pelos dela. É basicamente o que a gente estava falando. Nós temos expectativas. E aí acontece... Assim, eu vejo as expectativas como uma grande chave para a gente lidar com o fracasso, lidar com os percalços, com os imprevistos. Uma coisa que eu percebo que as pessoas não estão levando as situações imprevistas como uma realidade. Desenham um plano perfeito e segue como se aquilo nunca fosse dar errado. Então, gerir as expectativas te ajuda, quando ter um percalço ali, um contratempo, aquilo não ser forte o suficiente para te fazer desistir. Né? Eu vi um comentário aqui no começo, de que a pessoa falou que eu nunca desisti no primeiro fracasso. E é isso. O segredo do sucesso é a repetição, é aprender com os erros e continuar firme. Agora, se a gente levanta, né, eleva a nossa expectativa numa situação surreal, fora da realidade, uma coisa inalcançável, quando tivermos o impacto do fracasso ali, né, eu queria usar outra palavra, eu esqueci, do desapontamento ali, quando ela é impactada com esse resultado negativo, a tendência dela desistir, a força é muito maior para desistir. Então, se ela gerenciar isso, ela consegue ter uma reação mais fácil, consegue observar melhor e extrair o que dá, né? A lição daquela situação ali, para ela melhorar. Então, gerir expectativas é algo importante. Eu acho que está tudo ligado, né? Você traçar um plano, você acreditar que esse plano vai dar certo 100%, porque quando a gente começa um trajeto, a gente não pensa nos imprevistos, porque a gente quer que dê tudo certo. A gente não quer pensar que algo no meio do caminho vai dar errado, porque a expectativa que a gente tem ao dar 100% de positividade no resultado não nos permite imaginar que algo vai dar errado. Porque na hora que a gente deparar com algo errado, com um fracasso, com um desvio no meio do trajeto, a gente vai falar assim, cara, será que eu fiz? Eu tomei a decisão certa? E é essa dúvida
na primeira falha, no primeiro obstáculo que faz com que as pessoas desistam dos seus sonhos. A dúvida é um problema, porque é aquela questão que a gente falou, tem propósito? Sabe para onde está indo? A dúvida nunca vai ser forte o suficiente para te destruir, para te derrubar, para te, né, impedir de prosseguir. Não tem? Então a dúvida ganha força. E ali você deixa de progredir. E é assim, é como se a nossa vida ela fosse estruturada em colunas. Cada área da nossa vida é uma coluna. Então, se a minha vida financeira está um fracasso, ela começa a puxar as outras para o fracasso também, começa a ruir, né? E assim vai. Então, se a minha vida amorosa não está bem, e etc., um vai puxando o outro. Assim como quando uma está muito boa, ela também começa a dar gás para as outras. É impressionante isso, né? Parece que tudo começa a fluir e começa a dar certo e você começa a pensar diferente. Mas quando uma pilastra começa a ruir, você fala, gente, acabou, vai tudo acabar, tá tudo uma droga. E aí, pensamentos negativos atraem coisas negativas. É por isso que é tão importante o controle emocional diante de uma pilastra que está rachada. Porque se a gente tiver o controle emocional diante de uma situação difícil, a gente consegue se equilibrar, manter ali a base e seguir em frente. Agora, se não consegue controlar as emoções, se não consegue controlar os impulsos, se as dúvidas deixam você aflito, porque a dúvida tem esse poder, a gente fica aflito, ansioso, a gente não dorme, é uma coisa. Então, tudo é controle emocional. Tanto para o que está dando certo, quanto para aquilo que está dando errado. Então, igual a gente falou, se a gente não está lutando pelos nossos sonhos, alguém está nos pagando para lutar pelos dele. Exatamente. Por aí. Muito bem. Reinaldo, querido, você que produziu 3 livros ao mesmo tempo, de uma vez só, tem livro novo chegando aí ou está muito cedo para falar sobre isso? Temos Dane-se o Mundo, que eu não me chamo Raimundo, programado para o ano que vem, pela editora Moonlight. Né? Vai ser lançado no Brasil, Portugal, Cabo Verde e Angola. Né? E com projeção para ser traduzido para a língua espanhola. Eu não sei exatamente que mês do ano que vem, mas eu acredito que é para o segundo semestre. E temos também Ansiedade sob Nova Direção, que eu estou escrevendo com a minha esposa, Mona Lisa. E então a gente sofreu muito o ano passado, um ano muito difícil, complicado para todo mundo. Né? A ansiedade está nas alturas, é difícil de você não perceber alguém perto de você com ansiedade. Né? Então nós estamos falando sobre isso e eu creio também que no ano que vem estará disponível. Que maravilha! A gente bateu tanto papo que eu esqueci de falar do sorteio. Gente, tá rolando sorteio do livro físico do nosso autor. Mostra a capa aí de novo, Reinaldo, por favor. Esse livro aí está em sorteio. E como é que vai funcionar? Vocês que estão na live, vão printar aqui, vão mandar no meu direct, MoniqueMM18. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o livro físico do nosso autor. O que nunca te disseram sobre a maturidade. A paz de espírito que não tem preço. Tá? Então corre lá. Quando a live acabar, eu vou lá no meu direct, vou ver quem foi a primeira pessoa e vou encaminhar para o escritor. E aí, o Reinaldo, gentilmente, vai mandar o livro físico para o ganhador ou para a ganhadora. Muito bem. Reinaldo, querido, tem alguém... Ah, não, achei que fosse mensagem. Você falou que
ano que vem tem livro novo e etc. A tua esposa, você citou a tua esposa, ela é uma incentivadora, uma apoiadora desse seu sonho, ela dá pitaco, ela diz o que pode, o que não pode, como é que funciona, como é que é essa relação dentro da literatura? Eu falo que ela é o meu ponto de equilíbrio. Eu estava, né, perdido, meio que flutuando, na deriva, e ela veio e me ancorou. Ela dá pitaco em tudo. Tudo eu pergunto para ela. Nosso relacionamento é uma coisa, assim, uma experiência que eu digo para todos. Porque um relacionamento é uma coisa séria. Eu falo isso também nos livros. Escolha bem com quem você vai viver a sua vida, com quem você vai dividir a sua vida, né? Casar rápido demais é problema, casar sem conhecer, sem decidir pontos importantes. Então, às vezes, a pressa acaba por atrapalhar. E nós decidimos muitas coisas antes de casar, a gente se conheceu muito bem antes de se casar, e casamos de entrar de cabeça. Então, assim, vamos fazer? Vamos fazer direito? Vamos fazer 100%? Porque você não pode ter medo. Você vai dividir a vida com a pessoa. Então, assim, eu vou me abrir 100%. Você está disposto a abrir 100%? Vamos abrir? Então, é isso que a gente fez. Então, tudo que que eu faço, ela participa. Eu peço opinião. Eu mando o trecho para ela ler. Eu falo assim, amor, anota para mim aí tal insight que eu tive aqui. E aí a gente depois conversa sobre aquilo, né? E ela gosta de ficar no backstage, né? Ela gosta de ficar, né, escondidinha, não gosta de aparecer, mas em tudo que eu faço, ela está presente. Qual é o nome dela? Mona Lisa. Mona Lisa? Isso. Mona Lisa, querida, se você assistir essa live ou se você estiver na live, parabéns pelo marido escritor, pelo seu apoio. É muito importante quando a gente tem alguém do nosso lado que incentiva o nosso sonho, que acredita no nosso sonho e que ajuda a construir. Eu acho que quando um ganha, todo mundo ganha. Não é só um que ganha. Não é só o Reinaldo que ganha. É ele, é você, são as pessoas que estão ali apoiando e caminhando junto em prol desse sonho. Parabéns, tá? Um beijo grande para você. Reinaldo, livro, aonde está a venda? Eu sou leitora, aonde eu consigo comprar? Tem livro físico, tem e-book, como é que tá isso? Olha, consegui colocar o livro físico na Amazon. Então, quando a pessoa entra lá, ela vai ver a opção do físico e do e-book. O e-book está no Limited, para quem é assinante, lê de graça. Inclusive, quem estiver lendo, por favor, dê sua opinião, né, sobre o livro, dê a sua classificação, isso é muito importante. E tem comigo no direct, pode me pedir pelo direct também. E o preço está lá, né? Qual é o seu Instagram? É @Reinaldo Coelho King. Gente, eu vou marcar o autor aqui na live, tá? Para que vocês possam segui-lo, acompanhar o trabalho, interagir, fazer perguntas, acompanhar próximas publicações e, evidentemente, conhecer o livro O que Nunca Te Disseram sobre a Maturidade. A paz de espírito que não tem preço. Reinaldo, se você tiver site, blog, canal no YouTube, deixa nos comentários, não tem problema nenhum, para o pessoal ir lá, seguir, compartilhar, acessar. Isso não é problema nenhum, tá bom? Gente, a Amazon você consegue ler no Kindle ilimitado, tá? E-book, e também tem o livro físico por R$ 29,90, se eu não me engano, tá aqui. Já tem avaliação no site, um espetáculo. Parabéns, Reinaldo. Eu quero te agradecer imensamente o seu tempo, a sua disponibilidade, dizer que você é uma simpatia de pessoa, bater um papo maravilhoso, que você volte quando publicar novos livros. E, ó,
Eu acredito muito que as pessoas precisam de livros como o que você escreve, como os temas que você aborda. É uma missão importantíssima e muito valiosa. Não pare de escrever, escreva sempre, publique sempre que você puder, tá bom? Muitíssimo obrigada, querido. Eu que agradeço, foi uma experiência maravilhosa e, claro, né, assim que a gente lançar os próximos, eu entro em contato, aviso tudo, e aí quando você puder, estaremos aí disponíveis. Que maravilha! Quer acrescentar alguma coisa? Invista na sua vida. Muito bem. Mona Lisa, um beijo, querida. Ela tá aqui. Olá, olá. Um beijo. Gente, quero agradecer a todo mundo que participou, que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que até o dia 16 de dezembro vai rolar live aqui na Maratona. Depois a gente para, só volta aí em janeiro, tá bom? Hoje eu ainda volto quando for 8 horas da noite, 9 horas da noite, com a autora Cristiane Nunes para mais bate-papo. Reinaldo, obrigada, querido. Um beijo. Até mais.